Só que tem esse problema que agora você vai ter que... Fica à vontade. Apesar de estar calor, dá tempo. Não, tá tudo bem. Mas eu seguro o papel. Eu dou um jeito. Cadê? 3, 2, 1. Olá, pessoal. Tudo bem? Fala de novo, olá. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um momento delicioso e gostoso do nosso projeto. Estamos aqui em Mombuca, novamente, dando sequência nas gravações do projeto documentário musical, né? Cantando e contando a história da nossa cidade, juntando com a história da música, das personalidades da cidade. Estamos aqui hoje, especialmente, para falar com uma pessoa que hoje é conhecido como o professor Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, professor Luiz Cláudio. Se ele me permitir, mas eu vou fazer ele me permitir, Luiz Cláudio, conheceram você mais como Pinar, mas a nossa história envolve quando você era o Nenê. Nós começamos, eu Nenê e você Nenê. Exato. Então é o seguinte, vamos nos tratar nós assim, porque nós somos amigos. E nós temos uma história para contar que envolve década de 60 até o final de 70. Exato. Ok? Então, assim, esse projeto envolve toda a nossa história, essa passagem. Podemos nos tratar assim, como dois excelentes amigos e ex-companheiros de Ponte Nova, ex-companheiros de Mombuca, podemos? Sem problema. Ok, vamos lá então. Inclusive, Madeira, o Nenê, que você era o Nenê do Der e eu era o Nenê simples, né, sem ser composto. Conta a sua história. Você era o Nenê do Der e eu era o Nenê simples, não tinha o composto. A minha família, eu tenho, além de eu, Nenê, eu tenho mais três primos Nenê e mais 2 primos Nego. Então acho que era uma entre as irmãs da minha mãe, né, tinha essa coisa de Nenê e Nego, Nenê e Nego. E na minha casa tem eu, Nenê, meu irmão Nego, e tem mais 3 primos Nenê e 3 primos Nego. Você é professor de geografia? Geografia mas e história. história. Então, Geografia e nós história. podemos concluir, é muito interessante isso, podemos concluir que o Nenê era a válvula de escape para solucionar os problemas internos das famílias, né? Porque você teve isso daí, o meu foi muito legal, porque o meu nome é Nadir, mas quando eu nasci, Nadir era meu avô e Nadir era o meu tio. Então o meu tinha que ser Nenê porque é o Nadir Nenê. Aí depois fui crescendo o Nenê do Der, então botou um sobrenome no apelido. Era um composto, né? Era o composto que você Nenê citou. do Der. Mas é isso daí. Vamos lá então, beleza? Maravilha. 3, 2, 1. Iniciando. 3, 2, 1. Estamos aqui nesse exato momento no prédio da escola que nós fomos criados, nós estudamos, que é Bispo Dom Mateus. Tem outro nome hoje que o professor vai explicar. Essa aí. E estamos com o professor Luiz Cláudio Tempesta, que lá no início eu já disse, isso eu pedi para ele, para nós falarmos, nos tratarmos como Nenê. Exato. Mas, Nenê, fale um pouco para nós da tua origem. Desde quando você nasceu e como você nasceu, tal, para nós darmos a sequência, para quem não conheça nós, fora do país ou dentro do país, que assista e sintonize com nós aqui, no projeto. A minha mãe, né, Alice Dorighello, é de origem italiana, e meu pai, Luiz Tempesta, né, de origem portuguesa, e sempre moramos no mesmo lugar, ali na entrada de Capari, na antiga capelinha do Acácio, onde tinha as festas do Acácio. Eu nasci ali, a minha mãe morreu ali, meu pai morreu ali, hoje é meu irmão que mora ali. Seu irmão Gilmar. Meu irmão Gilmar mora ali, e quando eu era muito pequeno, a minha mãe e meu pai, por questões econômicas, precisaram trabalhar, e do outro lado da Sorocabana, que é essa Avenida Fepasa hoje, Ventura, Granados, né? Que hoje é o nome, era a antiga
linha férrea da Sorocabana. E do outro lado da linha Sorocabana tinha a família do seu João Romão de Oliveira e da dona Carmen Ramos. Que foi citado já. Que foi mãe e pai do Zezinho Oliveira, né? Da Nair Oliveira e da Tereza, em memória, né? Da Tereza que faleceu. Então eu fui criado pela Nair e pela dona Carmen, pela minha mãe, precisar trabalhar meu pai. E assim foi dos 6 meses e eu brincava até que ela faleceu. Quer dizer, você teve 2 residências, 2 mães e 2 pais. Inclusive legal. Eu chamava de mãe, eu ia lá e falava mãe, o Zezinho, mãe, a Nair. E o Zezinho, isso, meu irmão de criação. Inclusive, o Zezinho Oliveira, quando eu morava ali na casa deles, vamos chamar assim, ele era professor 1, aquele professor de alfabetização. E quando eu entrei na escola, que na nossa época, né, Nenê, não tinha prezinho, nós entrávamos no primeiro ano, né? Com 7 anos. Eu já entrei alfabetizado na escola, porque o Zezinho, ele dava aula meio período, e meio período ele ficava em casa e eu já praticamente entrei alfabetizado no primeiro ano por convivência com o Zezinho. Olha aí. Professor Zezinho, nós conversamos ontem. O senhor também vai participar desse bate-papo. O senhor só fala dos outros. Tem alguém falando do senhor agora. Aí que legal. Muito bonito isso. A gratidão e a gente contar a nossa história real é uma das coisas mais lindas que existe. E é isso a função do nosso projeto. Exato. Associado à música. Mas vamos continuar. Eu me lembro bem dessa época onde o teu pai, onde morava lá. Sim. Eu me lembro bem dessa época do teu irmão. O meu irmão mora lá até hoje, né? Que aliás tem como vizinho agora, a família Avance. Né? Marcos Coleto, Avance. Tá tudo ali. São as nossas raízes, o motivo de nós estarmos aqui hoje. Então, aí, Pinardi, só que nessa época aí, você era o Nenê, né? Era o Nenê. E foi onde nós começamos, nós nos conhecemos, nos tornamos super amigos. Eu, você, o Tinho. Somos contemporâneos de escola, né? Vamos falar assim, o Tinho, o Zé Luiz, o Ligar, o Badalá, que eu sinto muito do Daniel. O Daniel do Badalá. Ontem também nós recordamos o nome dos pais de todos eles, então não precisamos ficar citando hoje. Certo. Mas assim, vamos dar a sequência agora na nossa história. Por exemplo, não havia mimimi. Não havia, a gente vinha para a escola, a gente se resolvia. Porque se nós não nos resolvêssemos aqui dentro, era perigoso chegar em casa e apanhar. Não é isso? Tinha até um ditado, né? Se você apanhar na escola, se chegar em casa, você apanha aqui de novo. E se você tiver alguma reclamação de você na escola, na hora que você chegar em casa, você vai apanhar. Porque estamos vivos, né? Existia eu não vou chamar de temor, né, Nadir? Respeito. Mas a única coisa que nós temíamos aqui na escola, nós tínhamos respeito. Aliás, Pedro Chan, Duarte Júnior. Pedro Chan, que faleceu há pouco tempo, Pouco né, Nadir? tempo. Mas o primeiro diretor nosso foi o seu Avelino Lucas. Seu Avelino Lucas. Um homem enérgico, muito enérgico. Não sorria, né? Não, agora o seu Pedro já era mais maleável. O seu Pedro, ele era tão maleável, Nenê, que ele faleceu, e antes de falecer, ele participava de um grupo que eu tinha, das pessoas, depois eu incluí ele no grupo de munducanos. E ele ainda, assim, apesar da idade avançada, ele tinha facilidade de conversar com nós, ele tinha facilidade da internet. O senhor Pedro Chan Duarte Júnior, assim, que me perdoe o seu Zezinho é um historiador da nossa cidade, me perdoe todos os outros, mas impossível não se lembrar do senhor Pedro, né? Inclusive, Nenê, dos anos que eu estive, que a gente finalizava o ano e a gente tinha aquela confraternização dos professores. E não sei de onde que surgiu, de quem surgiu, e nós convidamos o seu Pedro, tinha o conselho final, que era para fechar o ano letivo, e depois tinha uma comemoração, um almoço, não sei o quê, que era no pátio, se você quiser, depois nós vamos para o pátio, que está muito modificado da nossa época, mas ele ainda está lá. E nós convidamos o seu Pedro, e ele veio. E ele reconheceu, da geração dele aqui, ele olhou, foi cumprimentando, ele reconheceu e falou assim, ô Tempesta,
ele chamava a gente pelo sobrenome, né? Ô Tempesta, você tá bom? Nós criamos um professor aqui, eu falei, hoje eu estou na equipe do professor, então eu fui aluno que o senhor era história, né? Graças a Deus nós estamos agora. Faz pouco tempo que ele faleceu, né, Nadir? Foi o ano passado. Foi o ano passado? Foi o ano passado. Eu tive esse contato. Santa Bárbara, né? Ele morava em Santa Bárbara há muito tempo lá, morou com o Americana também. Retornando na escola, pintou, à medida que você vai falando, vai pintando as lembranças, né? Então, assim, pintou mais uma lembrança também, são várias, mas assim, vamos começar por mais uma aqui. Vamos lembrar do pessoal da primeira camisa de futebol da nossa escola, né? E essa professora que a gente amava tanto, né? Muito cuidado, deixa para você falar da unidade, você é historiador, né? A dona Ângela, né? Dona Ângela, nós tínhamos, inclusive, não essa sala, mas a sala do lado aqui. Eu vou me reportar primeiro a uma, depois eu volto na dona Ângela. Nós tínhamos a aula de música, de canto. Já que está falando de história e música, como é que chamava a nossa professora de música? Natividade? Não, aquela de Rio das Pedras, uma senhora. Dona Natividade. Ela dava aula de orfeão, né? Era orfeão, canto. Mas era Natividade ou era outro nome? Já que você é da música, qual é a música que ela iniciava a aula com nós? Eu vou dar o início, não tenho o tom, você tem. Como pode... Você sabe que quando você falou isso aí, eu me lembrei de uma outra música. Mas essa aí é Como pode um peixe vivo. Ela sempre iniciava a aula dela com essa música. Nenê, você abriu minha mente e ela estava fechada essa parte aí. Realmente. Tá na sala do lado. Ela iniciava a aula de música. Eu não sei se era música ou aula de canto. Eu não lembro, mas ela foi com ela que nós aprendemos todos os hinos. Foi. E ela, não sei se era para aquecer a garganta, ela iniciava a aula dela com essa música. Poxa, é verdade mesmo, isso aí já não fazia mais parte. Olha como que esse projeto é maravilhoso. E ela também, eu me lembro. Ela morava em Rio das Pedras. Rio das Pedras, ela tinha um óculos, eu tenho imagem uma senhora, dela, né? Uma senhora, tudo. E ela morreu faz pouco tempo, sabia? Não sabia. Ela fez parte. Todo aquele pessoal lá, o possível com a internet para isso foi excelente. Eu fui buscar esse pessoal que fazia parte. Se você foi buscar, você lembra da professora que deu aula para nós, que faleceu durante o ano letivo, que nós fomos inclusive no velório dela, dona Cecília de Meg? A dona Cecília, Pinarda, a Nenê, né? Que coisa. Nós somos de trem? Eu tinha me esquecido disso. Conta mais então. Nós somos de trem. Durante o ano letivo, eu não vou saber a causa morte, tá? Que faz muito tempo, mas enfim. E nós reunimos um grupo que gerou uma comoção, né, Nadir, entre os professores, porque ela morreu durante o ano letivo, né? E daí magrinha, né? Magrinha. E daí o meio de locomoção nosso era o trem. Era o trem da Sorocabana, Maria Fumaça. Não, mas eu acredito que já era a óleo diesel, né? Já era óleo diesel. E nós, vários alunos, nós fomos até Piracicaba, um velório dela, que foi na avenida, o velório dela foi na avenida que é hoje a Avenida da Santa Casa. É um prédio antigo, grande, que pega quase todo o quarteirão, subindo do lado direito. Dona Cecília. Quem está aqui atrás da câmera é a Lucy. Lucy, essa avenida que me fala, é aquela avenida que quando a gente compra bolacha ali perto da Santa Casa hoje, a gente sobe à direita, que na época também foi sede de um time de futebol que eu joguei lá, que foi o Nacional. Só para sintonizar aqui a nossa história. Nenê, você puxou por isso daí, então nós vamos continuar nessa vibe. E assim, 3, 2, 1. Engraçado, né? Durante as nossas gravações e durante a minha vida, que já são 45 anos de casado para você, a minha grande parceira,
ela diz assim, nossa, que incrível memória você tem. Incrível como você se lembra de tudo. Nenê, tá vendo, Luci? Apesar de tudo, não é tão incrível assim, porque o Nenê está trazendo mais coisas que se junta a isso que vai enriquecer mais ainda. Eu já tinha me esquecido da morte dessa professora. É, 3, 2, 1. De vez em quando eu dou uma parada que é para poder passar o barulho. Mas eu corto, né? Não precisa falar. Tá, só para saber. 3, 2, 1. Então eu já havia me esquecido já dessa professora. Agora que você lembrou, já eu lembro até lá, eu lembro até da fisionomia. E eu gostaria também, Nenê, que você desse sequência nessas lembranças, porque aqui no fundo, que depois nós vamos falar um pouco do bispo Dom Mateus, era praticamente 4 classes só. Isso que nos interessa. No fundo, eu quero que nós vamos falar da merendeira, eu quero puxar essa época da nossa infância de escola. Inclusive os primeiros bailinhos da nossa vida era feito aqui atrás. Eu lembro bem que a gente fazia, iluminava alguma coisa, não sei se você participava, como eu já gostava, né? O Pelé de João Parma tinha uma vitrola e tal, mas vamos por aí. Mas vamos falar dos professores, é você que comanda agora o bate-papo, né? Então, voltando no futebol lá, a dona Ângela, nós ganhamos um jogo de camisa vermelha, inclusive, Nenê, eu tenho, esqueci uma falha ainda, mas eu prometo que mando uma foto para vocês. Sim. Eu tenho uma camisa, foi a primeira camisa nossa, né? Eu tenho um orgulho daquela camisa espantosa. Acho que foi ela que nós ganhamos uma camisa, como se comprasse uma camiseta Hering, comprasse 15 camisetas Hering vermelha. E de repente, camiseta vermelha não era um time, né? E nós tínhamos se você me permite, nós tínhamos um anjo que dava aula para nós, né? O segundo anjo foi a professora de português, que depois, se você permitir, claro, eu na Regina, né? Não, essa é a história, não tem que permitir, não. E a dona Ângela, como era muito amiga nossa, aliás, Nadeira, a gente começou o ginásio, nós somos a primeira turma de ginásio aqui, né? Vamos falar de ginásio, né? Ginásio, tá? E ela viu o desespero nosso de nós ter um jogo de camisa, mas não era um jogo de camisa de futebol. E daí ela se propôs a colocar um distintivo na parte anterior, né? E uma numeração na parte atrás, nas costas. E eu tenho uma camisa até hoje. Você tem uma camisa até hoje. Eu não sei como que nós entrávamos naquela camisa, porque é diminuta, mas eu tenho uma camisa até hoje guardada no meu guarda-roupa. Eu vou mandar uma foto para você ilustrar essa conversa. E a dona Nadir... Vamos continuar na dona Ângela ainda. Vamos continuar na professora dona Ângela na camisa. Eu sinto que, assim, quando a dona Ângela viu isso, o carinho era tanto por nós, ela levou essas camisas para colocar o distintivo. Exato. E ela fez uma emenda. Ela parece que ela deu a aparecer isso daí, ela não falou, mas hoje a gente com mais experiência. Ela comprou o distintivo do São Paulo e tirou o SP e colocou um M, alguma coisa assim. É MFC, Mombuca Futebol Clube, né? E parece que isso daí foi assim, o tiro inicial da partida nossa pro gosto do futebol. Foi. Mas é que a gente adorava o futebol, né, Nadir? Mas esse gesto dela, passaram 50 anos. Nós se sentimos orgulhosos, né? Lógico, 50 anos já se passaram, a gente não esquece isso. Mais, pare. Quinta série são 11 anos de idade, Nadir. Para. Não vamos mentir pro povo aqui, Nadir. Nós estamos na faixa de 64, nós tínhamos 11 anos, era quinta série. Era quinta série. Gente do céu. Marcou demais, teve outras coisas. Então, o distintivo... Enquanto não aparece a camisa, o distintivo era um pedaço de pizza. Não, mas está aparecendo aqui, ó. Está aparecendo. Era um pedaço de pizza, né? O triângulo invertido, né? O triângulo invertido, Mombuca Futebol Clube, no fundo vermelho e o número atrás, o número branco. Nossa, aquilo ali, quando chegou para nós, a gente... Eu vou exagerar, mas o povo vai entender. A gente dormia com a camisa, né, Nadir? A gente dormia com a camisa para não separar da camisa. Não, e só tinha uma coisa nessa camisa aí, que nós não tínhamos com quem jogar contra.
porque nós éramos moleques de escola. Aliás, nós éramos freguês do time do Padeirinho de Rio das Pedras. Depois do Nivinha, meu depois Deus. nós vamos falar isso daí, isso aí pede, isso aí que é muito importante. E também nós vamos emendar esse freguês aí com a segunda camisa nossa, já profissional, que foi o da bronze, né? Da bronze, o Ardevaldo de Almeida. Ardevaldo de Almeida, que arrumou para nós, que já era listada branca e verde. Mas nessa fase eu já era o goleiro, lembra? Nessa fase. Inclusive você tem foto, você publicou. Tem. Nosso time, o goleiro. Nós tínhamos cabelo e muito, né? Eu até tive dificuldade de me achar lá. Nós tínhamos cabelo e muito ainda, né? Muito cabelo. Nenê, então assim, agora saindo da Ângela e mantendo a linha da escola, depois nós vamos continuar e tal. A segunda professora que nós amamos, que me desculpe as outras, não vai dar para citar todos, mas nós temos que citar aquelas que mais... Nós deixamos o primário para trás, né, Dadir? Que daí é aquela professora única, né? Nós estamos fazendo de um ginásio para frente, né? Você quer citar o nome do primário? Então, eu me lembro claramente, a dona Beatriz Janota. Não, seria demais esquecer dela, né? Não pode, né? A dona Beatriz. Beatriz. Ô Nadir, inclusive quando eu vim trabalhar na educação, não tem até hoje o Edgar, que é um professor que trabalhava num jornal chamado Tribuna de Capivari. Falei, Edgar, eu vou colocar um... Conheço muito ele. Edgar. Eu falei, eu vou colocar coloca um pedido no seu jornal para mim, e eu por várias edições do jornal eu coloquei, professor Luiz Cláudio, estou à procura da minha primeira professora, dona Beatriz, mas não teve... Deve ter falecido, né? Mas eu achava que alguém da família iria, eu vi aquilo lá, li aquilo lá, mas eu não tive várias publicações. O segundo ano foi uma senhora que nós tínhamos um medo terrível dela. Ela era grandona, tinha um cabelão assim, com laquê. Aquele, hoje como professor de geografia, se desse um tornado, o cabelo dela não se movia. Aí a história com o comentário. Dona Dila. Você lembra da Dona Dila? Não lembro. Não lembro. Acho que o medo me bloqueou da Dona Dila. O terceiro ano era um professor, o seu Luiz. O seu Luiz, sim. O seu Luiz do Fusquinha Branco. O seu Luiz... E o quarto ano foi o seu Zezinho Oliveira. O seu Zezinho está muito claro na minha memória. O seu Luiz um pouco. A Dona Dila... Tem certeza que a Dona Dila... Dona Dila, naquela sala que está atrás de nós aqui. Ela não foi substituta? Não, a Dona Dila, ela era uma imponente. Ela, uma vez, eu não vou colocar aqui como certeza, tá como fato, mas ela foi que um dia bateu com a régua no Pelé. No João Paulo. No João Paulo. Você tem essa... Não, essa passagem é comigo. Você já ouviu falar disso? Também não. Também não. Aquela régua de 1,5 metro, sim, ficava no canto. Isso, madeira. E ela dava aula com aquela régua na mão. Já não chegava a pessoa dela que colocava o mesmo. Então tinha também a régua de 1,5 metro. Tem que ser sincero, tá? Nós temos que ser sincero. Eu deletou da minha cabeça a Dona Dila, não consigo ver a imagem. Eu vejo imagem de todos. Grandona, assim, de vestido, sempre de vestido, né? Naquela época as mulheres usavam. Então, eu não tenho essa imagem, por incrível que pareça. Agora, pulando já, assim, chegando no seu Zezinho... O seu Zezinho fechou nosso... Sim, o seu Zezinho, inquestionável. Não sei se nessa época ele ainda, ou já tinha o Fusquinha Verde. Não, o Fusquinha Verde veio depois. E, só que o seu Zezinho também, assim... Nessa época ele era solteiro ainda, solteiro, né? Mas não sorria, né? Não. Ele era aquele professor, vamos falar assim, sistemático. Né? Ele chegava, dava aula e ia embora, né? Ele não abraçava calorosamente. A mas convivência era única na sala de aula. E nós não tínhamos medo dele, mas tínhamos respeito. Quero dizer para você que talvez foi um dos professores que mais tirava conhecimento e dava conhecimento para a gente. Né?
Depois ele se tornou diretor nessa escola. Se tornou diretor, e eu me tornei professor aqui e ele foi meu diretor. Ele foi meu diretor aqui e depois ele só saiu daqui para ser pela primeira vez prefeito. Quando ele ganhou, ele tinha que optar por um cargo, né? Ou diretor de escola ou prefeito. Daí ele se aposenta daqui como diretor de escola e se torna prefeito de Mombuca pela primeira vez, né? Eu estive com ele ontem, nós vamos gravar. Ele citou já ontem lá no portão da casa dele, ele já começou a contar. Eu falei assim, pera, calma, vamos gravar isso depois, né? Porque senão ele começa muita história. Seu Zezinho, o senhor me fez lembrar muito do meu pai. Se a gente deixasse falar, tinha muita história para contar. Parabéns. Mas eu ainda não terminei. Então termine. Eu não terminei. O seu Zezinho depois, antes de ser prefeito, eu fazia parte de um sindicato dos professores, a FUSE, a UESP, a FUSE, sindicato. E a delegacia de ensino ia ter uma mudança, porque o cargo de delegado de ensino, naquela época chamava-se delegado de ensino. Era um cargo nomeado pelo governador. Pelo governador. Em todas as delegacias, não só aqui. E nós, Mombuca, pertencíamos à delegacia de ensino de Piracicaba. Hoje nós pertencemos para Capivari, né? E eu fazendo parte dessa sindicato dos professores aí de Piracicaba, eu indiquei o nome do seu Zezinho. Na época de Montoro, na época de Quércia, toda aquela história. Isso. E como ele tinha muita afinidade política com esse pessoal do alto escalão do governo estadual, eu levei o nome dele e o pessoal de Piracicaba colocou o nome dele pro alto escalão. E ele foi, a primeira vez que ele foi delegado de ensino foi uma indicação minha. Olha só. Foi uma indicação. Inclusive, nós fomos um dia, eles queriam conhecer o Zezinho de Oliveira, para sabatinar o Zezinho de Oliveira, e nós fizemos uma reunião numa escola próximo da Praça Central de Piracicaba. Eu não vou me lembrar o nome da escola, está bem no centro do quarteirão e em volta é gramado, não sei o quê. E um sábado à tarde, eu e o seu Zezinho fomos numa sala de aula e o pessoal sabatinou o Zezinho e ali sacramentou o nome dele como diretor, delegado de ensino. Histórias, tá vendo que importante? Prosseguindo com as histórias do nosso primário, Bispo Dom Mateus, né? Que, aliás, eu chegando hoje aqui, eu vi outro nome aí, eu fiquei um pouco assim, triste de ver outro nome. Mas, história, vida que segue, mas nós estamos falando aqui do Bispo Dom Mateus. Exato. Ok? Existiam algumas coisas incríveis na época, que não era incrível, é hoje pensando, né? Tipo assim, era normal para ela. Era normal para não tinha merenda, né? Não. Conta essa parte. Gente, não tinha merenda. Nós entrávamos na escola 8 horas da manhã e até às 10. Das 10 às 10h30 era o intervalo. 10h30 entrávamos e saía meio-dia. E cada um pegava seu caminho e ia embora. E a merenda não existia. Se você trouxesse de casa alguma coisa para comer, você comia. E se não trouxesse, você não comia. Não tinha, não oferecia merenda. Não existia merenda, merendeira, cozinha, não existia. Engraçado que também, coitado, mas é salutar, nós íamos embora. Algumas mães vinham buscar, outras trabalhavam. A gente ia sozinho, não tínhamos medo, né, de assalto, nada, né? Mas tinha uma coisa, um detalhe muito curioso, de uma pessoa que trazia o lanche. Sim, quem que era mesmo? Antes de entrar no lanche, Nadir, eu me lembro que, por motivos que nós não éramos mimizentos, como diz. Então, todo dia tinha alguma briga, início de briga na escola. Só que a gente sabia que não podia brigar na escola. Na saída a gente resolve. Então, na hora do intervalo, surgia aquelas diferenças. Depois corria pelas classes que ia ter briga na saída. Na saída, E a saída que está na nossa frente aqui era estrada de terra. Era de terra. Não tinha asfalto. A ponte ali era uma ponte de madeira, falava ponte do Purgato, você lembra, né? E tem briga. Então todo mundo saía e ia esperar a briga na frente da escola. Saía e daí os dois que iam brigar ficavam. Não sei.
E daí um louco ali no meio colocava a mão assim no meio dos dois e falava assim: quem é homem cuspa aqui. A hora que cuspia, o cara tirava a mão e cuspia para iniciar a briga, porque não se iniciava a briga, né? Nadir levantava uma poeira, você lembra? Eu fui rapaz. desse que pegou. Mas levantava uma poeira na frente da escola da briga, e depois cada um ia embora para sua casa resolvido, e no outro dia vinha para a escola não sei o quê. Mas sobre a merenda que você falou... Espera um pouco. Vamos continuar na briga, depois a gente volta na merenda. Vou escrever aqui merenda. Eu tenho um caso para contar da briga também. A minha primeira, e não mais a última briga, tá? Eu tive duas. Mas assim, a segunda briga minha foi há pouco tempo atrás. Não teve jeito de não brigar. Eu não entro em briga, mas tudo bem. A minha primeira e quase única briga foi com o Tinho do Gusto. Eu tenho uma passagem. Eu vou citar. Vamos falar assim, ontem foi citado o Tinho lá no Marinho. O Tinho, tá? Era um espírito de porco. O Tinho, ele gostava de provocar e fazer as coisas, depois se complementa. Mas aconteceu comigo, eu era medroso, eu brigar, jamais eu gostaria. Mas não teve jeito, porque assim, te espero lá fora. Não foi eu que falei para ele que te espero lá fora, ele que falou para mim, então eu tinha que passar lá fora. Então nós brigamos, e ficamos em briga, se pegou um pouco, eu não lembro bem da briga, mas eu lembro que teve a briga, e eu morrendo de medo. E a partir dali, é incrível, a gente se apegou tanto que nunca mais deixamos de ser super amigos. Tinha isso, a gente se resolvia, né? Só que é o seguinte, viu, você que está nos ouvindo aí, ninguém ia separar, a gente tinha que se resolver. Ninguém. Então, o pessoal assistindo. Muito pelo contrário, o incentivo para a briga era enorme. Você falou, o louco chegava lá, gosta aqui, pá, e começava. Mas eu não me lembro dessa minha amiga com o Tinho. Tinho, depois você pode contar isso aí. De nós ter saído no soco mesmo. Foi daí, resolveu, pegou um pouco e tal, e ficamos amigos até hoje, e incrivelmente super amigos. Nadir, pegando o gancho do Agostinho de Jesus Oliveira. Agostinho de Jesus Oliveira. Eu morava onde eu citei há pouco tempo atrás, só que aquela época, quem morava ali onde é hoje o Gás, eu vou colocar o Gás como ponto de referência hoje, né? Era bicho do mato. Eu não vinha para a cidade. Nadir, quando eu vinha para a cidade com meu pai para cortar cabelo no Nicola, que hoje é o professor que mora ali, o professor Gustavo. Verdade, Eu vinha assim, e eu me lembro que uma vez, a hora que nós estávamos subindo o morro, o famoso morrão, foi citado o Totti brincou com meu pai, como se fosse assim, brigar com meu pai, brincadeira. Eu comecei a chorar, eu achava que meu pai ia brigar com o Totti, de tão bicho do mato que era. Então, o primeiro dia que eu vim na escola, a escola eu não sabia por onde entrava, porque nós não tínhamos o pré. A minha mãe me trouxe e colocou ali no portão e voltou para trabalhar. A hora que bateu o sinal, começou todo mundo a entrar, eu sumi em direção ao Rio das Pedras e o pessoal saiu correndo atrás de mim. Para pegar eu conseguiram buscar eu ali na ponte do Purgato, naquela ponte de madeira. Daí trouxeram, não sei o quê. No segundo dia, a minha mãe pediu socorro para o Tinho Oliveira. E daí o Tinho que me trouxe para dentro, o Tinho era o garoto da cidade, né? Eu era o garoto bicho do mato. Vou concluir. Então vamos lá. Super interessante essa história. Eu gosto dessas histórias populares, tá? Vamos ver se você concorda comigo, mas eu sei que é assim. A nossa cidade era composta pela Rua de Cima e Rua de Baixo. Exato. Quem morasse na Rua de Baixo eram as famílias mais pobres. A Rua de Cima e Rua 15 de Novembro eram as famílias mais ricas. E quem morasse fora daí era bicho do mato. Então, está explicado. O Nenê era bicho do mato porque ele não morava nem na Rua de Cima e nem na Rua de Baixo. E assim como outros. Em alguns lá da Rua José Ortolano, mais de cima. A área rural era muito forte. Era muito forte. Aliás, a área rural era mais forte. Isso. Era mais forte. Eu me lembro bem, na época da inauguração do Bradesco, que eu fiz parte lá, já contamos em outra parte da história. Eu me lembro bem assim que os clientes do Bradesco, bons, eram mais os de fora, meu, da área rural. Inclusive o pai da Lucy foi onde eu comecei a conhecer a Lucy. Ele vinha para o Bradesco, o seu Mário Belomo.
Então, e me lembro bem também, assim, que aí tinha outra parte também que era Bicho do Mato, que era a rua lá de cima, lá, que morava o Zé Pinto. Bom, não sendo rua de cima e não sendo rua de baixo, era Bicho do Mato. Está explicado? Você concorda comigo? Isso. Então, assim embaixo passa a régua. Continuando. Então, o Tinho tem essa passagem do Tinho, depois se tornou colega nosso e até hoje, né? É hoje. É uma das amizades que a gente carrega, né? Eu tenho um pouco de tristeza e vou deixar claro aqui. Você lembra do Piraquê? Então, eu ia citar, porque ontem não citamos o Piraquê. Tem uma passagem fantástica. Não precisa nem falar por que era Piraquê, né? Conta a passagem do Piraquê, mas eu quero falar... Nós tínhamos, o primeiro professor nosso, na Viró, como que a vida traz... Vai, Nós tínhamos o primeiro professor nosso de educação física, excelente por sinal, que fez um campo, onde são as 2 quadras. Hoje cortamos eucalipto, fizemos um campo, não no sentido leste-oeste, mas no sentido norte-sul. Nós fizemos a trave e era um Rapadão. Adalberto Lutz. Foi falado ontem dele, né? Você também numa... Craque de bola. No final do ano ele foi embora para fazer estágio no Palmeiras. Nadir, a vida passou e um dia o Adalberto Lutz veio dar aula aqui comigo, no Bispo Dom Mateus. Nossa. Depois ele deu aula 1 ano, 2 anos, depois ele foi para outra escola. Que não é efetivo sempre vai mudando de escola, e que é efetivo sempre permanece, né? Daí, Nadir, ele voltou um tempo depois, doente, o mesmo Adalberto Lutz, o mesmo cabelinho, os mesmos trejeitos. Ele tinha perdido o pai e a mãe num momento assim bem próximo um do outro. E ele ficou numa depressão violenta. Ele se fechou dentro de casa e bebê. Quando conseguiram tirar ele de casa, ele já tomava antidepressivos e ele retornou aqui. Um dia um professor fez uma brincadeira com ele, mas eu fiquei tão bravo, porque ele tinha sido meu professor de 5ª série. Eu não aceitava aquilo. Nossa! Eu não aceitava que um professor que não tivesse conhecido o Adalberto fizesse uma brincadeira. Você lembra do filme da brincadeira? Claro, né? É porque ele tinha uns trejeitos, ele tomava os antidepressivos e ele era assim... Sabe, ele saía das coisas rotineiras e esse professor fez uma brincadeira com ele. Nossa, mas aquilo foi doído, sabe? Porque ele tinha sido meu primeiro professor e fez estágio no Palmeiras, como preparação física do Palmeiras. E a brincadeira não respeitou. Ele é falecido. O Adalberto faleceu no certo. Sim, ontem foi falado dele. O Adalberto Lutz, ele faleceu. E eu tinha um carinho muito grande por ele, porque ele fazia os colchões que nós fazíamos na educação física, lembra? Não tinha nada, quando implantou não tinha nada. Ele fez os colchões, ele fez o campo, o Rapadão, e nesse campo... Um parênteses aí, e nesse campo, um parênteses, ele se filmou. Então, o professor nos ouviu, está lá em cima, e mandou essa chuva linda para nós aqui agora. Estou vendo a terrinha, você já filmou lá. Continua. Daí, Nadir, nesse campo, nesse terrão, a escola não tinha bola. Não. Não tinha nada. Trouxe um professor de educação física. Quem era a bola? E tinha uma grama. E a bola era do senhor Francisco Povos Misturado. Que depois veio a ser também do Marinho Purgato. Mas a bola que eu vou citar era do Crovinho. Eu estava por Clóvis. Não, era Crovinho. Crovinho. E até hoje é Crovinho. E ele tinha uma bola que era de napa. Aí Crovinho. Napa. Não era capotão. Napa. As benditas das álbuns de figurinha que enchia ganhava uma bola. Ganhava não sei o quê. E do lado do campo, que o senhor Adalberto fez junto com nós, tinha o eucalipto que ia embora. A escola estava no meio de um eucalipto. Calipiá. No meio do calipiá. E falava que daqui para lá era assombrado. Isso. Daí eu falava para os alunos que não batia sombra, por isso eu subi. Daí, chutaram a bola. Não. Fala melhor para entender. Não deu para entender. E daí, quando os alunos perguntavam para mim, professor,
é verdade que aqui era assombrado que aqui era cemitério? Eu falei, não. Então vamos por parte. Lá onde é o campo hoje era a escola. Era a Nós não escola. frequentamos, Falei isso ontem na Nós não entrevista. frequentamos, né, Nadir? E depois, aqui era o campo. Era o Onde campo. nós estamos hoje era o campo municipal. E também tinha aqui o velório também. Foi uma passagem de velório. Antes de nós, tá? Antes de nós. Meu pai falava. Depois o velório passou a ser Passou pra lá. pra frente, E daí, eu falava para ele que houve uma inversão. O campo foi para cima e a escola veio para cá, no local meu. Eu falava, não, assombrado é. Assombrado é, porque tem sombras em todas as direções aqui. Ah, mas não é isso que a gente está querendo dizer, que é assombrado de assombração. Só que é o seguinte, né? Esse lance da assombração pegou tanto. Pegou. Você se lembra que para ir da ponte até o cemitério era terrível para nós. Era uma luta. À noite, então, a gente falava. Eu, quando tinha que passar nesse trecho, não olhava para trás, ia reto, ficando. A Ave Maria cheia de graça e ia embora. Medo. Daí você somava com o cemitério, né? Nossa. Nossa. Assombrado em cemitério. Então, e era o calipiar do Purgato. E o calipiar do Purgato também tinha atrás aqui que subia. Tinha Estradão. Eu queria citar, já que está falando, você falou do professor, eu não tenho o nome aqui. Tá, anotei o nome aqui. Tá. Continuando, então, relembrando os nomes, nós tínhamos o Tato. O José Vladimir Hortolândia. O Tato ele teve uma passagem muito interessante que nós não sabíamos. Ele contou para mim muito tempo depois de velho, nós, né? Que ele sentava no fundo, mas ele dizia assim, Nenê, eu sentava porque eu tinha medo que me chamasse. Porque quando a professora chamava ele para ler, ele não conseguia ler direito. Sim. Então ele não falava para ninguém. Depois que ele contou para mim, eu não conseguia ler. Né? Então aí eu não conseguia ler, o pessoal chamava de burro. Que coisa na época, né? Mas vamos lá. Carlinhos Guarda fez parte. Carlinhos Guarda. Estou riscando aqui, ó. Se nós lembrarmos do Ponte José Nova, Carlos Guarda. E se nós lembrarmos do Ponte Nova, aí vamos lembrar de todos, porque tinha o Gama. E o Gamaliel Correia Pinto. Viu como que é o negócio? Depois, como professor, ele fazia a chamada. Não, mas o pessoal não foi. O pessoal foi. brinca que eu dei aula pro seu Zezinho, falando, foi tanto tempo. Ó, eu vou falar para você aqui, vamos lembrar mais dois nomes aqui. Pode falar. Vamos misturar homem com mulher, você vai lembrando? Adelina Fávero. Adelina. Né? Era do Tite Fávero. Do Tite Fávero. Também irmã do Orlando Fávero, Alcindo Fávero. Que tem a sua até hoje. A Cida Fávero? A Cida Fávero é a irmã um pouco mais nova. A Cida eu tenho ela como amiga. Se não me engano, ela mora em Capivaria. Tá bonitona, tá. A Cleusa Marção. Cleusa Marção, irmã de César Marção, irmã de Francisco Marção. Pimenta. Tinha umas meninas ali da água parada. Nossa, veio uma na cabeça, agora uma baixinha. Nossa, não lembrar o nome vai ser triste. Não lembrar o nome dela. Era a Sueli. Não, tem a Sueli que era do Bragante. Não, a Sueli era irmã daquele Matos, Sueli Matos. Agora vem a Lucita lá fora, aqui lembrando. Cida. A Cida era alta, a Sueli era baixinha, a Sueli Matos, a Cida era irmã do Valdir. Quem que era? O Piraquê tinha uma irmã? Não lembro. Nossa, está quase aqui. Ele tinha um primo que chamava Nivaldo Matos. Que era loirinho. Loirinho, você falou Nivaldo de Matos. Também, tá lá. O Nivaldo era contemporâneo nosso. Nivaldo Matos. Mas espírito de porco não tem. Não tem, onde não ele existiu. Está o Nivaldo Matos? Santa Bárbara. Lembrei, a Madalena, tinha uma Madalena. Essa é. Não, a Madalena não era da Água Parada. Eu não lembro de Madalena. Madalena está na foto nossa. Mas não é da Água Parada. Mas tá bom. Tinha a Barros. Tinha Barro, a Cida. Da dona Cida Barros. A Petit. Frederico, o Fred. Fred Batagim. Fred Batagim. À medida que vai passando, a gente vai se lembrando. Se nós esquecemos de alguém,
65 já, então vocês muito né? Não, mas eu tenho memória boa ainda. Só que se a gente tiver uma foto assim, a gente lembra. Bacana você lembrar dessa turma do sítio, que fez parte de Mombuca também, viu, Pinardi? Porque tá lembrando bastante aqui, né? 3 de junho. 3 de junho, de novo, então. Continue. Então, se nós esquecemos alguém, que nos desculpe. Mas, eu vou sugerir... Tinha Matilde, você lembra a Matilde, do seu Gabriel, que morava ali perto dos Mudos, que tinha o Tônio, o Rafa, a Matilde, o Dair. Daí eu lembro, do Matilde eu não estou lembrando. A Matilde era da nossa sala, se você olhar na foto, a Matilde está ali. Então, como a Madalena está lá também. Essa Madalena, sinceramente, eu não lembro dessa Madalena. Eu vou lembrar. Mas a Matilde, ela morava ali, onde moravam os Mudos, ali tinha o Dionísio, né, que era irmão do Formigão, o Pitura, que era irmão da Rosa, né, só que o Pitura era uma idade mais para baixo. Eu vou soltar essa foto, já soltei, mas eu vou soltar de novo para concluir, porque, nossa, que pena. Tinha duas famílias de dois irmãos Mudos ali, inclusive... Se você vai... O pai era pai do Formigão. Um pai do Formigão e o pai da Rosa, né? Para não falar outros irmãos, né? Que a Rosa tinha vários irmãos. Um dos Mudos, o Ventura, que morou na rua Rui Barbosa, se não me engano, na última casa, que teve até uma enchente que entrou dentro da casa, a água dentro da casa. O Mudo era o cliente número 1 do Laerte no cinema. No cinema, né? Cinema. O Laerte... Surdo e mudo. O Laerte tinha uma parceria com o cinema lá de Piracicaba, com uma pessoa, então os filmes que passavam lá, depois o cara emprestava, cobrava alguma coisa, e quando não dava para o cara trazer o filme era umas bolachonas assim de metal, né, pesado, vinha pelo ônibus. E daí o Laerte pegava, eu era um, o Pitura era outro, que nós íamos aqui na rodoviária, onde é hoje a farmácia ali, que era o bar da Dona Hermínia, Belanga, sim. E nós íamos buscar o filme pro Laerte, daí nós entrávamos de graça. E o Mudo, o Ventura, ele sentava na última fileira, o cinema nessa mesma direção, né, Nadir? A parede, a tela do filme era leste lá, e nós sentávamos aqui olhando como eu estou agora. E o Mudo sentava na última fileira, e ele... Mudo, lógico que você sabe, ele é só mudo porque ele nunca ouviu falar, então ele é surdo e se tornou mudo. Mas ele saía, nós íamos embora, que morava no mesmo bairro dele, né? Ele ia embora contando o filme. Ele entendia totalmente, eram os filmes de Bang Bang, né, Nadir? Matava uns 80 índios por filme, né? Aquela coisa de o genocídio dos índios. E a espingarda dava uns 80 tiros também, nunca acabava a bala do revólver. Era o famoso Far West. Mas tem um detalhe aí dos filmes, aí, passando um pouquinho. Você sabe o que significa Far West? Não. Far West é o aportuguesado de Far West, que nós importamos dos Estados Unidos. Agora entrando em história, né? O branco, quando chegou da Europa, ele veio de leste e foi empurrando o nativo ali para oeste. E foi tomando as terras e matando os índios. Então essa matança de índios existiu. Foi tomando as terras dos índios. Então o Far West surgiu dessa matança do exército americano contra os índios. Então o Far West é o oeste distante, que a costa leste para a costa oeste. Tem uma música do Bee Gees, né? Mississippi, que ele fala que ele vai caminhar de leste a oeste, vai até Mississippi para encontrar o amor dele. Olha eu entrando na sua área, né? É do ABBA. ABBA. Mas o Bee Gees também gravou, né? Aquele mais... Talvez, mas foi gravou porque eu conheço como Bee Gees, o Mississippi. Aquele detalhes. E o mudo, né? O mudo ia assistir o Far West, que é o oeste. Far é distante, oeste, né, com W, oeste distante. E para nós se tornou Far West. Daí
vinha aqueles filmes, né, do Zé? E o Muto assistia. Quer dizer, então, que aqueles filmes lá tinham inspiração, né? Sim, sim, o Laerte era o dono do cinema. Um detalhe da série do dono do cinema, existe até hoje. Eu né, fui embora de Mombuca, mas teve um filme que nós não assistimos lá, se alguém assistiu, que fala. Que quando você entrava na série assim, lá no alto tinha um cartaz enorme dos 10 mandamentos. O filme preferido, ele manteve aquele cartaz, que segundo o Laerte foi o filme que mais bilheteria deu. Esse cartaz ele fez questão de permanecer, um outdoor grandão, né, Nadir? Lembra? Eu não assisti o filme. Nem eu, mas ele tinha orgulho desse filme, Os 10 Mandamentos. Segundo ele, foi o filme que mais... Aliás, eu vim preparado para dizer assim, alguém assistiu esse filme? Porque eu não assisti, não assisti no ano passado. Então, mas tá ótimo. Dá para lembrar de mais alguém? Olha, Nadir, olhando a foto, eu até lembrava, mas assim... não tem problema, nós estamos aqui no bate-papo e super gostoso, né? Você, pessoal da produção aí, que maravilha. Mas quem dava aula para toda essa turma aqui, quem era? Uma das professoras? De óculos? Nós já pulamos, não citamos a dona Regina. Sim. Porque a dona Regina foi a outra fase, nós estamos falando agora da fase da professora dona Regina. Fale dela. Não, agora eu corto, a gente vai falar dela. É mais deixar, falar mais pontual mesmo. Sim. A dona Regina não pode deixar, nós temos a foto dela até hoje. Sim. Tentei descobrir ela, alguém falou que conhecia ela, mas ela não deu retorno. Se eu não me engano, o tio e o Marinho conseguiu conversar com ela, falaram para mim que ela estava em Piracicaba. Piracicaba. Ou talvez foi você que me falou, não me lembro, mas não, eu consegui falar com ela. Não, eu não consegui falar. Eu consegui ver o perfil dela. Eu escrevi, falei quem eu era, de onde que era, mas não deu retorno. 3, 2, 1. Nenê, nós entramos numa fase aqui de lembrar o nome desses colegas de classe, que não são os colegas do primário, já são do ginásio. Isso. Aqui, quem encabeçava aqui, a professora, que não dá para esquecer dela, era a dona Regina. Dona Regina. Vamos falar um pouco dela. Né? Era a professora que conseguia reunir todos em volta, né? Quando ela chegava, era aquele ponto de luz, né? Parece que todo mundo queria estar próximo dela. Sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre com uma palavra boa. E a gente era a primeira turma, né, Nadir? Nem nunca tinha visto professores de português na vida, Nadir. Nem nunca tinha visto professor de português na vida. E a dona Regina tinha professora primária, e a dona Regina, além de ser uma das primeiras professoras lá, ela era cativante, né, Nadir? Então, isso quer dizer assim, é natural na vida do ser humano o homem conquistar e a mulher ser conquistada. Sim. É natural um homem olhar para uma mulher mais de vestido curto, que delícia, que gostosa, tal, me perdoe pelo palavreado, mas nós estamos assim, falando popularmente. A dona Regina, ela era jovem, mas ela se dava tanto ao respeito que a gente nem pensava isso dela. A gente amava ela como se fosse a nossa segunda mãe, sim, ou a segunda dona Ângela. Exato. Foi incrível. Mais ou menos na mesma porque nós já estávamos na idade, essa idade nossa aqui do Tato, do mundo, nós já estávamos, o nosso testosterona já estava na puberdade. Puberdade. E a dona Regina, seria pecado pensar qualquer coisa dela nesse sentido. Não era isso? Não. Ela abraçava, a gente era a gente não conseguia ir para esse lado, né? O amor. Aí já tinha uma outra professora que veio substituir aqui, que a gente já olhava ela mais gostosinha. Era de geografia, inclusive. Geografia, né? Não precisa falar o nome, né? Não. Você vai nela lá, já viu. Mas assim, daqui então, nós vamos terminar essa fase, sim, do Bispo Dom Mateus, que é o que eu queria. Depois disso aqui já outros poderão. Mas vamos fechar então essa parte de ginásio, que nós terminamos a nossa oitava, o nosso ginasial, nós terminamos no Marconi. Então, né? Uma boa parte dessa turma começou a trabalhar lá, né? Inclusive foi quando eu comecei a me desligar de Mombuca. Eu nunca me desliguei, mas aí fui estudar no Marconi, aí novos amigos, aí fui jogar bola lá no Nacional. Sim. Aí nessa época aqui também, um pouquinho antes,
nós jogávamos bola com o Internacional lá, que perdíamos sempre e tal. Passagem. O que eu quero chegar agora, uma coisa muito importante para a nossa história, que todo esse pessoal, os homens principalmente, né, e que nós falamos aqui, nós montamos o time de futebol, que originou lá da Dona Ângela, essa vontade, que se chamou Ponte Nova. Por que do Ponte Nova? Porque esse time foi formado, na verdade, assim, vou faltar com humildade, mas faz parte da história. Fui eu e o da Bronze, da Bronze. O Ariovaldo, que por sinal... Ariovaldo de Almeida. Que por sinal foi meu padrinho de casamento. Você vê, ontem nós comentamos dele e da mula dele. Quando a mula escapava, não recolhia lixo na cidade. Não recolhia. Mas a mula, ela que determinava a velocidade. Eu escrevi um texto que está comigo, eu vou mandar para vocês, chama Cidadinha. Esse texto eu escrevi faz anos, acho que talvez até mais de década e meia. Chama Cidadinha. E eu cito todas essas passagens, Pontilhão, Rua de Cima, Rua de Baixo, e eu cito o da Bronze, que nós íamos jogar na Santa Barbinha, Montebello, em cima de caminhão de cana. Vamos falar disso. Nós só não caía de cima do caminhão de cana porque acho que os anjos seguravam, né? Uma vez nós fomos jogar bola em Usina São José. Não, na usina Bom Jesus. Não, aqui não, Bom Jesus não, São Jorge. São Jorge ou São José? São Jorge. Levantamos a pé. A pé. Você lembra? Acabou o jogo, fomos para o pé. E viemos um pouco correr, um pouco andar. O time inteiro voltou a pé e foi a pé. Nós tínhamos energia. Foi a pé e voltou. Nós vamos entrar mais em detalhe disso daí. Então, São Jorge. Assim. O campo está lá até hoje, Nadir. É federado, não pode derrubar, né? Que coisa, maravilhoso, né? Mas assim, então, aí nós formamos o Ponte Nova. Então, por que do Ponte Nova? Porque tinha acabado de inaugurar a ponte lá. Tem a ponte? A ponte nova. Do Destro, não daqui, a ponte do Destro. Foi tinha acabado de inaugurar. O Ariovaldo residia um pouco mais para baixo de mim, da casa do meu pai. Em frente ao cinema do Laerte. E nós montamos um time. Então, Ponte Nova. E nós começamos a brincar realmente. O da Bronze, ou o Ariovaldo, como queira, o filho dele vai assistir, tenho certeza que tem uma... 2 filhos e tem a Eliana, né? A filha Eliana. E ele, então, acredite se quiser, não foi ele que me convidou para montar o time, fui eu que convidei ele, porque eu não podia montar um time. Nós éramos como criança, precisava ter alguém responsável. Sim. E ele abraçou a gente. Um adulto, né? Então ele falava assim, você que conhece bem a criançada, então você vê quem é. Nossa, foi aí que começou a minha liderança das coisas, sabe? Durou pouco aqui, porque acabei indo embora. E o Ariovaldo, numa época de eleição, e foi no São Antônio Salles, ele conseguiu o primeiro jogo de camisa nosso. E foi um jogo listrado, branco e verde. Você se lembra disso? Camisa bonita, né? Bonita. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Então vamos falar do time. Agora vamos escalar o time que está na cabeça. Esse time de Ponte Nova, ele teve uma passagem com um jogo e várias passagens. Vamos contar algumas delas. Esse time do Ponte Nova, na verdade, ela começou como goleiro o Nenê. Sim. Nenê era goleiro. Na foto, uma camisa preta, cabeludo. Eu também gostava de ser goleiro. Eu também, mas como eu era o dono do time, né, por trás, acho que eles não sabiam disso, mas agora estou revelando, eu era dono do time, eu podia me escalar onde eu quisesse. Então eu falei assim, eu não vou tirar, porque, sinceramente, eu achava que o Luiz Claudio, o Nenê, era melhor que eu. Então eu achei justo que o Nenê fosse o goleiro. E depois eu virei o centroavante dos bons. Então, dos bons e manhoso pra caramba, mas nós vamos citar. Aí então, a primeira coisa que veio na cabeça, foi o primeiro time, foi Nenê, né, que é o Luiz Claudio, lateral direito, Gama, Tarcísio Fortbeck, grandão da família dos Fortes. Nadirzinho, meu tio, quarto zagueiro, Tato, e depois Carlinhos Guari, de lateral esquerdo. Carlinhos Guari. Quando o Tato ia jogar, que ele quase não aparecia, o Carlinhos ia para o número 5, ia no meio de campo. O meio de campo era formado por eu, Nenê,
Carlinhos, às vezes o Edgar, que o Edgar era relaxado, às vezes não ia, tinha que acordar ele. O Edgar corria muito, lembra? Corria demais, mas só que ele grudava na bola. Baixava a cabeça e corria, né? Ou o Zé Luiz do Busto. Zé Luiz. O Tinha era sempre reserva, porque o Tinha não tinha responsabilidade, mas ele pegava na bola, corria o risco de chutar do lado só para e ele não tinha intimidade com a bola também, né? Vamos falar a verdade, né? Ruim de bola. Aí tinha na ponta direita o Vartinho. Walter Luiz Gomes. O Valtinho, né? Vartinho. Centroavante. Quando você era o goleiro, o centroavante aí tinha um rapaz da água parada, lembra? Dorival. Dorival Piovesan. Esse, da água parada. Já era mais velho. Bem mais velho do que na nossa Mas fase. às vezes era o Batagelo também. Sim. E o Ademir, ou ele ia para a esquerda, ou o Batagelinho, o irmão do Ademir, ia para a esquerda, o Batagelo ficava. Só que depois nós vimos que aí surgiu o Gilmar, o irmão, e o Claudinho Destro. Aí não teve jeito, nós não tínhamos centroavante. Quem foi para o centroavante? Isso foi uma decisão minha e do Ariovaldo. O Nenê foi para ser centroavante, que era bom de bola. E aí entrou no gol um tempo o Claudinho Destro, e por outro tempo o teu irmão, que era o melhor de todos. O Gilmar. O Gilmar era o melhor de todos. Mas não se encaixou muito, porque o Gilmar já era mais velho. Sim. Então, era mais ou menos na faixa do Dorival Piovesan. Exato. Então, mas a base era essa. Nesse meio aí tinha o Badalá. Jogava de ponta esquerda. Canhoto, tinha o Badalá. E esse time, então, nós fomos jogando. Aí tem as histórias do time. Vamos contar algumas? Eu fazia uma média de 60 a 70 gols por temporada, né? Por temporada. Cabeça. Só que o Pinardi tinha um detalhe. Eu só vou falar do detalhe do Pinardi. Ruim ou bom? Não sei, eu acho que faz parte do futebolismo. O Pinardi era bom de bola. Só que se encostasse nele, ele caía gritando e ficava... mas ali era por juízo, né? Manha. Então, a manha não é de hoje, não. Já existe manha desde a época, né? E às vezes era muito bom, porque influenciava o juiz marcar a falta, né? Aquelas coisas todas. Sensacional. Nós vamos falar dos jogos. Teve um jogo marcante nosso, porque nós saímos para disputar fora até. E teve assim uma vez, eu não sei porquê, se foi um campeonato que foi feito, esse detalhe eu não lembro, mas nós fomos jogar contra o Mombuca Futebol Clube. Disparate. Não tinha lógica, se ele ia jogar contra os pais, né? Sim. Não tinha lógica. Sim. Então no Mombuca tinha... Eu não sei nem quem que inventou esse jogo, né? Porque a gente nunca pensou em jogar assim, né? Eu mais ou menos não sei. Nós tínhamos o Racão lá. Tinha o Hélio. Tinha o Doriva. Meu Deus. Chutava até... Se a mãe atravessasse o campo, dava voador na mãe, né? Tinha o Luizinho, goleiro. Bom goleiro. Tinha o Boi, que era um bom goleiro. Aí, e tinha o pessoal ali, o Rubinho, que era bom de bola. E o era lateral esquerdo, canhoto. Nós éramos fãs de todos eles. Aí surgiu... Tinha o Guarda ali nessa turma. E o nosso time era bem treinado, por incrível. Não era treinado, jogava bem entrosado. Aí surgiu o senhor dia, essa molecada aí, todo mundo não ganha de nós. Rocão. Não ganha de nós. Eu não me lembro se foi eu ou foi o Ariovaldo, falei assim, vamos jogar. Foi o Ariovaldo. Foi. Vamos jogar. O Ariovaldo falou para mim, Ariovaldo, encaixa. Teve o jogo, gente. Não teve? Teve o jogo. Deixa eu fazer o recorte aí. Depois eu joguei um tempo no veterano. Qual o motivo ele? Eu joguei um bom tempo no veterano. E a dupla de zaga era Rocão e Hélio Melano. Nadir, um falava assim pro outro. Isso era combinado no vestiário. Viu? Você vai dar a primeira. Se ele conseguir passar, eu acabo de matar lá atrás. Essa era a tática de jogo entre Rocão e Hélio. E a hora que você olhava nos dois e o olho estava esbugalhado, você falava, hoje ele não perde. Rocão, você falou outra coisa, você falou assim que você batia, mas não machucava. Não, ele falava que batia na bola, do tornozelo, né? A bola do tornozelo. Voltando então, teve esse jogo. Eu estava em dúvida do resultado, mas eu me lembro do gol do Ponte Nova. O gol do Ponte Nova, você vai lembrar. Foi 1-1 no jogo, porque o Rocão confirmou. Nossa, não lembro O gol do Ponte Nova era o campo antigo ainda, imagina. Que tinha o cupim lá em cima? Que tinha o cupim lá em cima. Só que o gol,
nós estávamos atacando aqui embaixo, aqui no início do campo. Para a igreja? Para a igreja. Sim. Teve uma falta contra eles, que a falta foi olhando para o campo, um pouco antes da entrada da área, do lado esquerdo. Então era na parte de baixo. Eu ia chutar essa falta, tá? Ia chutar. O meu tio Nadirzinho, chegou, deixa eu chutar, deixa eu chutar. Falei, chuta. Eu era um bom líder, viu? Eu tinha deixado. Pode chutar. O goleiro eu acho que era o Luizinho. Se não for era um deles, mas o goleiro também não me lembro, acho que era o Luizinho. O Nadinho correu para a bola, barreira, tudo. Acho que foi o único jeito de fazer o gol, tinha que ser esse, porque entrando e driblando eles não dava, eles batiam em nós. Com gosto. O Nadinho chutou essa bola de uma forma, a bola fez assim, Nenê, ela fez assim, ó, entrou no ângulo. Fez uma curva, entrou na curva, entrou no ângulo oposto. Lá cima. Fez assim, ó, uma saída da barreira, fez lá, falei, nossa, meu tio Nadirzinho não joga. Só que é o seguinte, esse foi 1-0. Depois eles empataram, eles vieram para cima, matando nós, e foi 1-1 o jogo. E o Rocão lembrou do jogo. Aí eu fiz a seguinte pergunta para o Rocão no bate-papo com ele. Rocão, você lembra desse jogo? Lembro. Rocão, vocês deixaram a gente ganhar ou empatar, né? Não ganharam nós por dó, por alguma coisa? Não. Isso ainda era puto da vida. A gente não conseguia pegar vocês. Porque não era uma molecada que corria muito, né? Nossa, o Vartinho como jogava, tudo isso. Tudo subnutrido, né? Corria feito louco, foi magro, né? Então, mas já temos outra sequência, você está pedindo para dar uma parada, então vamos parar perto disso. Você se lembra bem quando nós fundamos o Ponte Nova? Aí começou a jogar eu, o Clovinho, o irmão dela, o Zé Luiz, o Tigar, o Vartinho. Mas aí já não era mais da tua turma. Mas nós chegamos a jogar um jogo junto contra o veterano. Já né? jogamos. Acho que foi 1-1. Não, mas aí disputamos um campeonato também que foi feito. Foi feito campeonato. E eu até hoje eu não sei dizer, mas assim, nós vamos agora tirar isso ali. A minha curiosidade eterna. O Ponte Nova era um time de meninos, de crianças, até de filhos e netos, vamos falar assim. E nós empatamos o jogo 1-1. Com vocês veteranos. Até hoje eu não sei se nós empatamos, mas ficamos muito felizes. Porque nós jogamos bem ou porque vocês respeitaram nós. Só deixa eles ganhar, alguma coisa assim. Fala, conta a verdade agora, depois de tanto tempo. Vamos registrar isso. Eu queria meter um couro no vocês que vocês perderam o rumo. É que vocês jogaram bem. Eu te provoquei porque assim, na época eu lembro que você falou isso aí. Foi um gol de falta que o meu tio Nadirzinho fez e foi lá em cima. Nossa, não tinha como não combinar aquilo, né? Foi uma surpresa para nós a zaga era Nadir e o Tarcísio. Forte. Você lembra o Tarcísio Forte? Não tinha como combinar aquilo lá, né? Quer dizer, aquela bola entrou lá. Mas assim, realmente foi um jogo que tinha que ser gravado até. Eu tenho na cabeça também, como você, eu tenho o time todo na cabeça. Que na verdade, nesse dia, não sei se era o Gilmar Tempesta goleiro, ou se era o Claudinho, o Cláudio Destro. Acho que eu não é o Claudinho. Gama, lateral direito, Tarcísio Forte, Nadir, meu tio, e o Carlinhos Guares, lateral esquerdo. Meio de campo 5 era eu, acreditem. 5, Nenê no caso, né? O Zé Luiz do Oliveira. Tinha o Pinardi, que era centroavante, Batagelo, Vartinho, tinha mais um aí, acho que era o Ligar, alguma coisa. Bate, aquilo que você sabe? É isso aí mesmo. Mais ou menos, né? E era um time bem afinadinho, né? Era moleque e tudo bom de bola. Então vocês não deixaram nós ganhar. De jeito nenhum. Que felicidade! Que legal, ganhamos. Empatamos, né? Nós não empatamos. Então, 3-2 juntos. Valeu. Continuando a história do futebol, claro que nós estamos falando de uma época, mas é onde abrange o núcleo do nosso projeto. Então, por isso, dessa enfatização. Há de existir outros momentos para outros projetos. Por enquanto, esse aqui é o mais legal. Então, falando do Ponte Nova, tiveram passagens, né, assim, mirabolantes, né, incríveis. Outra delas, nós estávamos lembrando aqui nos bastidores, né, Nenê? Nós fomos jogar na usina Bom Jesus. Não, usina São Jorge. Usina São Jorge. Que o campo está lá até hoje, viu, Nadir? É um campo federado,
E não pode, como o campo é federado, não pode destruir, né? E na época nós fomos jogar contra quem? Foi uns 2 anos atrás, o meu filho Bruno, que é bom de bola, jogou lá e eu acompanhava ele, sabe? E Nadir, quando eu cheguei, tem um pedaço da arquibancada, se você lembra, na parte de cima tinha uma arquibancada, tinha boche, tinha bar, você lembra disso? Boche, bar, lembra? E eu sentei, enquanto eles foram pro vestiário, eu sentei naquela arquibancada, Nadir, mas veio uma enxurrada de imagens na cabeça de nós, nem trocava atrás das árvores. Agora vem aqui. Porque nem não ia de ônibus, nem não ia de nada. Eu chegava lá, estava com o calção, e quando nós não ia já com a camisa, né, Nadir? Porque às vezes dava para trocar, mas assim, o interessante, que assim, é onde eu me orgulho de um projeto desse, que nós vamos deixar essa história contada, nós vamos embora, mas a história vai ficar, então contada vai ser excelente, mas vamos rever alguns detalhes aqui. Bom Jesus, eu fiz uma pequena confusão, porque eu não voltei... é Bom Jesus. Olha lá, tá vendo? Como que é o nome da usina? São Jorge. São Jorge. É que assim, eu voltei a jogar todos esses lugares depois que eu fui para Santa Bárbara do Oeste. Então eu revi isso aí. Só que aí eu era o goleiro. Eu fui o goleiro do Corintinha lá. Então eu joguei em todos esses lugares, inclusive no Santa Cruz e tal. Mas vamos voltar para a usina São Jorge. O esqueleto da usina ainda está lá, viu? Tá lá, permanece. Chaminé. E nós fomos jogar lá. Você se lembra quem era o time na época? Não lembro. Agora, ou era o Internacional, Rio das Pedras, ou era o Canarinho. Canarinho. Tá vendo? Canarinho. E nós fomos jogar, não lembro quem levou nós. Porque a gente assim, se desse ia de um jeito, se não desse ia do outro, mas com certeza quem levou nós naquela época não ficou lá esperando. Não pôde esperar. Não pôde esperar. Nem o resultado eu me lembro. Não, também não. Eu também não me lembro. Mas eu sei de uma característica muito forte daquele dia lá. Qual foi? Você me lembrou já? Acabou o jogo, cada um pegou o seu chinelo de dedo, vamos dizer assim, né? E vieram a pé para uma parte dentro do canavial ali, né? Saímos no... Não era asfalto, Nadir? Mombuca Rio da Já era asfalto. E viemos todos a pé, um grupinho mais na frente, um grupinho mais atrás, comentando o futebol. Foi a resenha do futebol, foi a caminhada até Mombuca. Dá para entender isso? Tem uma história paralela que eu vou contar um pedaço dela, mas lá no dia do evento, tá? Que é quando nós viemos a pé de Rio das Pedras, porque perdemos esse ônibus da aviação Santa Isabel. Porque nós ia jogar bilhar no bar do Banesco. E lá a gente podia furar, né? Porque lá as mães nossas estavam aqui, não via. Nem subia até o bar do Manesco existe até hoje, viu? Existe, né? Não sei se é Manesco ainda. O Manesco, a dona Marlene, que casou com o seu Toninho Cuevas, a dona Marlene é Manesco, desse Manesco. E tinha mais ainda, olha, vamos pular de assunto, tinha mais ainda, tinha o Bar do Bonanza na frente. Né? O Bar do Bonanza já era em frente à igreja, né? Mas nem ia lá no Bar do Manesco para jogar bilhar, né? Mas isso eu vou contar um pedacinho lá, né? Mas faz parte da nossa história. E quem é que saiu do cinema central, meio assim atordoado com o filme, foi atravessado porque... Entre a igreja e a escola que existe até hoje, tem uma rua. Que depois foi fechada. Olhando para e nós fomos atravessar, porque nós esperávamos o ônibus em frente à igreja que vinha da Unimep. E o carro passou em cima do pé de alguém. Contam, a história conta que esse pé era o meu. Sim. Você não olhou e o carro virou e passou em cima do seu pé. Não estava distraído. Contam que mas assim, sabe, não deve ter doído, porque eu não lembro direito. Foi, passou em cima do seu pé. Tunico estava junto? Tunico, Nadir, não me lembro do sobrenome. Nadir Ramos. Para mim era muito Tunico, né? Nadir Ramos. Era muito Tunico. Faleceu, o Tunico, né? foi o grande ser humano, né? O Tunico foi o cara que assistiu a chegada na Lua do Homem em 1969 comigo dentro da casa do meu pai. Olha só, mas vamos voltar ao futebol? Vamos. Que é o nosso centro agora. Vamos. Então, e assim tiveram várias partidas interessantíssimas e várias histórias. Mas tinha um detalhe muito bonito aqui para relembrar, que os filhos do Evaldo vão gostar disso daí. E a importância do Ponte Nova, olha a importância, né? O Mombuca jogava às tardes no campo. Sim. E eles cederam para o Ponte Nova jogar
de manhã, no domingo. Você lembra disso? Então, eu não vou encerrar, mas eu quero contar um detalhe aí muito importante. Nessa época, Nenê, eu já adorava música. Eu já tinha decidido que ia viver de música. Já era a minha decisão. Tanto é que as minhas namoradinhas, não tinha que ficar, né? Não. Eu já ia falar assim, quando eu crescer, eu vou ser músico, eu vou ser cantor, eu vou ser artista. Sim. A que topou é a que está aqui. Sim. A que topou. A que falou, também gosta assim de tocar e tal. As outras não toparam mesmo, porque na época era ser maconheiro, né? Era ser maconheiro. Era utopia, né? Era utopia. Ele já sou um bucano, ele ia ser músico. 3, 2, 1. Então, Nenê, tornou-se um problema para mim, porque assim, nós tínhamos alguns vagabundos no time e uns problemáticos. Vagabundo era o Edgar. Dormia até meio-dia. Eu tinha que acordar o Edgar para jogar bola. Eu tinha que ir no Tato, convencer o Tato de ter que jogar bola. Porque o Tato falava, mas menino, eu não jogo bem. Tato, a gente gosta de você, você joga bem. E tinha os atrasadinhos. Só que tinha o detalhe. Às 7 horas da manhã de domingo, começava a grande parada nacional de Sebastião Ferreira da Silva, onde tocava 50 músicas mais da semana, sim, na Rádio Nacional. E esse programa terminava às 10 horas, era a hora que tinha que começar o jogo. Como é que eu ia fazer? Então, o meu caderno começava lá, posição, acho que era 30, posição 30, não sei quem, tal. Sempre as 3 primeiras músicas, eu não sabia quem era, eu tinha que deixar, eu voltava. Aí eu resolvi esse problema, aí ficou bom. Eu comprei um radinho de bolso Sharp. Que é o que você... Que eu tenho até hoje, acho que carregava. Que eu carregava esse radinho, você se lembra. E esse radinho então servia para aí onde eu ia, carregava o radinho. Até no Banco Bradesco em 74, eu ligava ele e deixava ele na gaveta. É um detalhe que eu me lembrei. Então fez parte da nossa vida tudo isso, e é riquíssimo. Fico feliz por isso. Então, Pinardi, Nenê, desculpa, eu falo os dois porque eu acabei acostumando te chamando também de Pinardi. Nenê, a sua participação foi de mais importante. Foi 10% só. Vamos finalizar esse time aí. Tinha o bendito do Padeirinho, né? Que ele falava Padeirinho, que era difícil segurar aquele rapazinho, lembra? Mas no final do ano passado, escute. Para finalizar, o ano passado teve vários professores de educação física que deram aula junto comigo aqui. E um dia eu estava conversando com um deles no supermercado do Fábio. E daí passou alguém que falou assim, ô professor, mas não para mim, para o professor de educação física. E eu olhei, baixinho, eu falei assim, João, o nome do professor, eu falei, João, esse cara aqui não é o Nivinha? É ele próprio, não é o Nivinha. Baixinho, gordinho, marrentinho, do mesmo jeito, e era duro de segurar o rapaz. Duro, não, o Nivinha. Aliás, não segurava. E a gente não esquece dele, porque no final do ano passado, eu fui fazer tocar assim, um grupo de amigos, entre eles o Carlinhos de Fávaro, e eu citei, eles pegaram o telefone para ligar para o Nivinha para ir lá, porque eu citei o Nivinha. Aí falaram, não vai dar para ele vir porque ele está não sei na onde. Está tudo bem. Então, o Nivinha deu trabalho para o nosso time. Aliás, fazia gol, ninguém pegava ele. Ninguém pegava. Agora é o seguinte, esse nosso bate-papo, ele foi muito legal. Mas, se for ver, foi incompleto, né? Porque assim, nós contamos 10%. Um gostinho de quero mais, né? Então, esse gostinho de quero mais, nós vamos matar esse gosto uma outra vez. Talvez até nós dois juntos, só nós dois, porque se for todo mundo junto, nós não vamos conseguir concluir essa história. Mas ela abrangeu bem essa época de 60, principalmente 70, é onde eu mais queria. Que no início eu disse que seria uma das mais importantes, o bate-papo mais importante. E pegamos bem isso. Agradeço. Né? Então, assim, Nenê, não fique triste por não falar da laje, do pontilhão, porque isso aí outros já falaram. Da Dona Emília já foi falado. Sim. Então, assim, todo mundo abrangeu, mas eu esperei ansiosamente você para nós concluirmos essa parte que nós vivemos muito intensamente. Sim, somos contemporâneos. Então eu queria pedir para você, assim, vamos nos despedir. Fale agora, manda o teu recado, sabendo que esse recado vai durar, vai ser 100 anos para frente, vão estar vendo isso aqui um dia, porque eu sei que essa matéria, esse trabalho vai ser estudado.
Tenho certeza disso. Eu vou fazer a minha finalização, mas antes eu vou perguntar. É lógico que a sua produção vai editar isso aqui, né? O quanto dessa nossa conversa vai para o público? Te explico então, até para todo mundo saber. Porque nós conversamos aqui, quanto, produção? Posso finalizar para vocês? Mas eu... Nenê, eu sei, pela nossa vida e pela nossa história, que o que foi feito e contado hoje aqui foi 10% só do que sabemos e podemos informar a nossa população, aos curiosos, a nossa família, os nossos futuros, talvez nossos netos, bisnetos. Mas é o que deu para se fazer agora. Nós vamos fazer um outro bem mais extenso. Por enquanto, eu quero te agradecer esses momentos deliciosos que nós passamos juntos, principalmente dentro do nosso Bispo Dom Mateus, também é Bispo Dom Mateus. E eu queria então as suas palavras finais. Fique à vontade, fale aquilo que você sentir. Então, a gente, os 10 minutos, e tem muita coisa ainda, né, Nadir? Que a gente vai, conforme vai relembrando, vai vindo à tona. Então, eu quero que esse projeto tenha uma extensão, tenha uma continuidade, que a gente ainda tem mais coisas ainda para relembrar. E eu acho que filhos nossos, contemporâneos nossos, vai ser muito gostoso ouvir isso aí, né? Histórias que participaram com a gente, né, Nadir? Seja na escola, seja no futebol, né? E mesmo porque, assim, eu sinto falta de ver alguma coisa do meu avô. Sim. Por falta de técnica, eu sinto falta. Nós não vamos deixar fazer essa falta com os nossos descendentes. Certo. Então, continue. Então, vamos dar continuidade, Nadir. Parabenizo a iniciativa sua, porque é uma coisa que dá muito trabalho, né, Nadir? O vir aqui falar é o menos trabalhoso, né? É a satisfação total. É a satisfação, né? Final. O resto é trabalho, né? Aqui é satisfação, o resto é trabalho. Não, né? nós estamos aqui do lado de lá, estamos sim. A câmera está instruindo nós, tal, porque o projeto é feito por várias pessoas. Mas então, isso aqui que nós fizemos é a satisfação. O trabalho está por trás, né? Está por trás. E vamos continuar assim. E eu vou esperar durante esse ano, eu sei que é muito trabalhoso, mas eu gostaria que esse trabalho meu aqui, junto com você e de outras pessoas que vocês vão ouvir, seja totalmente jogado na internet para que todos, né, saibam alguma coisa mais da minha geração, da geração do Zezinho, do Roque, do Hélio, né, da Polete, da senhora Polete, né, da matriarca lá dos Polete, dos Balan, né, do Balan. Então acho que a Irene, né? Isso, vai emendando histórias e emendando gerações, né, Nadir? E as pessoas vão assistindo, vão querendo participar. Vai se costurando, né? E olha, a nossa geração, onde vários nomes foram citados aqui, vão se deliciar, né? Vão reviver, vão vir imagens na cabeça, vai dar risada sozinho, ninguém vai entender por que você está dando risada. Né? E nós juntos queremos pedir perdão àqueles que não foram citados. Ah, sim. É impossível, né, Nadir? Mas eu queria, assim, que o pessoal ouvisse assim de fundo agora a promessa da produtora geral. Sim. Isso vai continuar. A produtora geral é a Luci. Vai continuar, Luci? Esse ano vai para a rede? Vai sim, vai ser. Eu mexo um pouco com ela, que ela é assim. Olha, foi difícil me acostumar com a Luci e com o meu filho. Sim. Eles são espírito de porco, igual o Tinho. Nós pedimos para ela falar o que ela fez, não falou. Agora ela resolveu falar. Mas é isso aí, gente. Agradeço. Agradeço. Nós vamos sim dar sequência, é a nossa raiz. O pessoal vai assistir e sei que esse projeto vai ser estudado. Legal. E é um projeto tão lindo e não é individual, porque nem da status humana nós falamos. Sim. Né? Eu ia assistir no quartinho do fundo do DER com um pedestal de microfone de cabo de vassoura. Tá vendo? Pulamos essa coisa aí. Mas não há de ser nada. Tudo tem seu tempo. Então, um forte abraço a todos. Obrigado a todos. Até outro dia, se Deus quiser. Obrigado, Nadir. Obrigado, Luci. Valeu, Nené.
Ainda ontem, já com os meus cabelos brancos, fui rever o lugar onde eu nasci. Pois me perdoem estas lágrimas rolando, fiquei chorando de saudades que senti. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão. Verte-se a água da nascente dos meus olhos, quando eu me lembro deste tempo que passou. O boné velho ainda guardo de lembrança, eu vejo nele uma criança que foi feliz. Cortaram a mata e aquela terra foi tombando, foi mudando todo o encanto e a beleza do seu chão. A passarada que vivia lá na palhoça bateram asa em outras roças. Só Deus sabe para onde foi. Sente saudade.